Rodrigues, eu sou aqui parceiro da equipe Gestar Educacional e eu atuo geralmente nas disciplinas focadas com a legislação, principalmente a legislação básica, né? E eu e a Alessandra estamos com essa proposta essa semana. A Alessandra é a professora que trabalha com a parte de conhecimentos pedagógicos, a gente fazer umas tabelinhas, né? A gente sentou aí para conversar como é que a gente poderia fazer. E aí nós chegamos à conclusão, né, de fazer 2 lives que estariam aí mais assim na cabeça, na preocupação das pessoas da educação, independente de concurso público ou não, que era a questão do coronavírus e como é que ficava a legislação, e a de hoje, como é que fica, inclusive a pergunta que a Viviane fez, o processo de avaliação, né, dentro de tudo que está acontecendo. Então, ontem a gente fez uma sobre a LDB e o Covid, explicando ali o que estava dentro da legislação, o que não estava, o que estava viajando na maionese, né? Tem muito estado aí fugindo da realidade, né? E hoje a gente vai focar um pouquinho na avaliação, tentando fazer essa tabelinha entre a legislação e os conhecimentos pedagógicos, né? Nosso objetivo hoje é a gente traçar o que de fato está nos documentos legais no que se refere à avaliação no Brasil, no nosso país, né? E aí a Alessandra vai daí fazendo uma tabelinha explicando as influências que levaram a esse texto da lei. Como vocês lembram aí das aulas que nós tivemos sobre legislação, eu falo muito isso com vocês para a gente parar de ver uma lei como algo neutro, algo isolado, né? Como se fosse uma pessoa que resolveu criar aquilo, um político. Não é assim que funciona. A lei está totalmente inserida no contexto social, no contexto cultural, e essas influências sociais, essas influências culturais contribuem para a execução da lei e para a sua criação. Então vai ser interessante que a partir do momento que eu for falando na parte legal, a Alessandra vai complementar aí com as influências que levaram a esses documentos legais. Vai lá, Alessandra. Não, então, a questão é exatamente essa, né? Nós vamos fazer uma tabelinha aí em torno da questão legal e as influências teóricas. A gente precisa entender que há uma modificação em torno da avaliação, né? Quer dizer, o que a gente vai discutir aqui hoje é exatamente o sentido dessa avaliação. Para que serve avaliar? Assim como muitos alunos têm aula comigo e sabem que eu trato muito da questão especificamente do processo de ensino, a gente vem discutindo exatamente isso. Como, dentro do processo de ensino, cada questão acaba tendo uma atuação diferenciada, e com a avaliação não é diferente, né? A gente acaba discutindo o que é conteúdo de fato, o que é o currículo, como é que funciona o planejamento e, sobretudo, qual é a função dessa avaliação. E aí o Danilo vai trazer um pouco a introdução dessa questão legal para que a gente entre um pouco nas influências teóricas em torno disso. Vamos lá então, gente. Todo mundo aí com o slide. Depois vai ser disponibilizado. Acho que a Alessandra já disponibilizou. Se não, vai colocar depois para vocês, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre avaliação e legislação aí no nosso Brasil. Então eu coloquei aqui uma introdução, né? No Brasil, a avaliação é compreendida considerando todos os processos e sujeitos responsáveis pela prática pedagógica. Alunos, professores, projetos pedagógicos, instituições e sistemas de ensino, né? Então esse é um ponto que a gente precisa entender, como que os documentos legais brasileiros entendem a educação. Porque senão a gente fica naquela, mas eu tenho a experiência minha da minha escola, eu tenho a experiência de onde eu trabalhei, lá não é assim. A gente sabe que existem muitas instituições que seguem, né, as suas linhas pedagógicas em si, mas a legislação ela precisa ser cumprida como um todo, né? E no Brasil a gente tem isso, depois a Alessandra vai explicar melhor, que a avaliação no Brasil ela não é focada somente em resultados. Ela não é só focada em aprovação ou reprovação, né? A avaliação no Brasil, tanto com os PCNs, LDB, diretrizes curriculares da educação básica, todos os documentos legais brasileiros, sem exceção, defendem uma compreensão de avaliação onde todos os elementos, todos os sujeitos do processo de aprendizagem possam ser avaliados, e não só o aluno. Por quê, gente? Era muito tranquilo, vamos dizer assim, antigamente, na época da 5692, quando eu, professor, fazia um planejamento, organizava lá o trabalho, né, o sistema, e no final da aula eu colocava: o aluno deverá ser capaz de. Vocês não acham que ficava um peso muito grande para cima do aluno? Ele era o único responsável pelo processo de aprendizagem. Se ao final da avaliação ele fosse capaz de atingir aquilo, ele era aprovado e tinha sucesso e era feliz.
Se ele não atingia aquilo, ele era burro, né? Era fracassado, era reprovado. Então, durante muitos anos, a educação ficou muito, né, todo o processo de responsabilização do processo educativo através do resultado final, tendo o aluno como grande culpado, vamos dizer assim, ou o grande responsável de todo o processo. Essa visão ela foi se alterando, a Alessandra vai explicar depois, né? E hoje a gente enxerga o processo avaliativo como um conjunto de responsáveis, e não só o aluno. O processo de aprendizagem, que leva o aluno a aprender ao final do processo, ele tem, durante as suas etapas, né, vários responsáveis por isso. Como eu coloquei aqui. Então, o professor é responsável. Né? Para quem quiser se aprofundar, tem um livro muito famoso do professor Vasco Moreto, chamado Prova. Eu acho que você acha até em PDF e tudo. O que esse professor Vasco Moreto fala? Como que a maioria das avaliações elaboradas pelos professores no Brasil são incoerentes e equivocadas. E aí, muitas das vezes, a gente pensa que é o aluno que errou a questão, e às vezes ela foi mal elaborada, mal planejada e mal organizada pelo professor. E aí, se a gente for colocar, por exemplo, não é que fazendo caça às bruxas, mas se a gente for analisar a realidade do Brasil, a maioria dos professores tem 2, 3 empregos, estão altamente cansados, trabalham manhã, tarde e noite, muitas das vezes não tem tempo para planejar com qualidade, muitas das vezes repete o planejamento de uma turma para outra porque não tem tempo. Então, na concepção da avaliação que a gente quer trazer, que é a avaliação dentro dos documentos legais, ele vai considerar isso também. Então, o que se tem que avaliar, né, segundo a concepção do Estado brasileiro? Tem que se avaliar todos os processos, todas as etapas, todos os sujeitos responsáveis pela prática pedagógica. Então, aí entra o aluno? Entra, mas não só o aluno. Aluno, os professores que organizam e planejam essa prática, os projetos pedagógicos da escola. Será que todas as escolas do Brasil têm o PPP bonitinho, atualizado, coerente? Será que tem? Né? Avaliar as instituições. Será que a escola, será que a instituição ela é um ambiente propício para a aprendizagem? Porque aí eu boto a culpa no aluno que ele ficou reprovado. Aí você vai para a escola, pô, a escola é longe, a escola é feia, a escola é suja, é superlotada, não tem ventilação, né? Aquela coisa, um monte de aluno falando ao mesmo tempo, o professor não quer trabalhar direito, e aí lá no final a culpa é do aluno? Então a gente tem que avaliar também as instituições, avaliar os professores, avaliar os projetos da escola e, por último, que aí é inovador, vem dessa época de LDB para cá, avaliar também os sistemas de ensino. Será que os sistemas de ensino, será que os governantes, os secretários de educação estão fazendo, dentro do que seriam suas obrigações, estão contribuindo para o processo de aprendizagem? Então, precisamos avaliar a formação oferecida pelos sistemas de ensino também. Será que o senhor prefeito lá está investindo o mínimo percentual para a educação? Será que existe um sistema de supervisão que considere os princípios de qualidade? Será que o sistema de ensino oferece aí a suplência necessária para o acesso e permanência dos alunos? Será que tem alimentação coerente? Tem material didático? Tem suporte para transporte? Isso tem que ser avaliado também. Então, o Brasil ele vem da década de 90 para cá, ele muda radicalmente, a Alessandra vai explicar depois com calma, a sua concepção de avaliação, aonde era focada somente em um único sujeito responsável por tudo, que era o aluno, né? Ele que deveria, ao final do processo, ser capaz de fazer. Se ele não foi capaz, quem não é capaz, quem é incompetente é o aluno. Então, nós mudamos essa postura, né, para uma postura agora que a gente considera formativa. Avalia-se a formação aqui está se oferecendo. Então, todos os responsáveis, todos os sujeitos precisam ser avaliados no Estado brasileiro. A Alessandra quer falar alguma coisa? Não, pode seguir. Quando você terminar o artigo 24, eu entro. Então, continuando aqui, o nosso país ele não possui um sistema único de educação. Né? Já falei isso em algumas aulas. A saúde, por exemplo, ela tem um sistema único de saúde, onde todas as unidades são geridas dentro de um sistema maior e o governo federal é responsável por tudo, todo esse processo. Né? No Brasil é diferente. A gente tem um sistema que é regido e organizado pela colaboração. Né? Isso é uma coisa que a gente já discutiu em várias aulas. E isso tem os seus pontos positivos, mas tem os seus pontos negativos também. O que talvez vocês não saibam, que eu coloquei aqui, né? O Brasil não tem um sistema único de educação, mas tem um forte sistema nacional de avaliação. Tá? Esse sistema